viagem enriquecedora e cheia de história. Fomos rumo a um país impressionante, pequeno e único. Sua identidade é milenar. Estamos na Armênia, que tem quase 3 milhões de habitantes. Fica na região montanhosa do Cáucaso. Faz fronteira com 4 países: Turquia, Geórgia, Azerbaijão e Irã. O Cáucaso, como você mencionou, ele conecta regiões muito diferentes. Ele é uma grande ponte terrestre. E ele conecta de maneira com que você tinha regiões que não tinham contato direto, porque o Cáucaso é uma cordilheira, são montanhas altíssimas. Só que se você vem, né, das estepes ucranianas, da Crimeia, você chega no Cáucaso. Se você vem das estepes russas, da Sibéria, você chega no Cáucaso. A Ásia Central está separada do Cáucaso pelo Mar Cáspio. Planalto iraniano, planície da Anatólia, região da Mesopotâmia, o que se convencionou chamar de Oriente Médio, tudo isso se conecta com o Cáucaso. E a gente está falando nesse processo de civilizações históricas. Os armênios no próprio Cáucaso, os persas no Planalto iraniano, as diversas culturas mesopotâmicas que todos nós conhecemos, as culturas presentes na Anatólia, como desde os gregos, as culturas, como eu mencionei, das estepes ucranianas, das estepes russas. Então, ela sempre foi uma região de muito contato e de transporte. A Armênia, apesar de uma independência bastante recente, conquistada em 1991, com o colapso da União Soviética, o país possui uma cultura peculiar riquíssima. A arquitetura da nação é marcada pelos anos em que foi República Soviética e também lugares que revelam a história daquela época. Este observatório, por exemplo, é um motivo de orgulho para o povo armênio. É uma volta ao passado não tão distante, como conta Guigoian. O local foi construído em 1946, logo depois da Segunda Guerra Mundial. O observatório foi finalizado 10 anos depois. Durante a corrida espacial entre União Soviética e Estados Unidos, ambos investiram muito em tecnologia, inclusive em observatórios. Um deles é este aqui, o Observatório de Burakan. Foi construído na época soviética e esse telescópio onde nós estamos tem 2,6 metros de diâmetro e esse é o maior e começou a funcionar desde 1976. Todos os edifícios que temos aqui, até os administrativos, tudo que vocês estão vendo foi construído pelo astrofísico Viktor Ambartsymian. O maior dos 6 telescópios impressiona. O observatório funciona até hoje e mais de 47 pessoas trabalham aqui. Pergunto para o astrofísico como é fazer parte da história. Ele se alegra com o questionamento. Como trabalho aqui desde 1984, eu tenho muito orgulho disso aqui. É importante esse orgulho que tenho, porque tenho a oportunidade de trabalhar e posso participar de diferentes pesquisas científicas. E perto dali, cerca de 5 quilômetros, um radiotelescópio, também da era soviética. A sala de controle espacial de Orgov é enorme e chama atenção. O local foi fundado em 1975 e hoje o prédio está abandonado, mas virou um ponto de visitação dos turistas. Como não se impressionar com um país tão pulsante em suas origens? Seguimos para desbravar a Armênia. Sua capital é a cidade de Yerevan. O que se vê em suas construções é uma mistura do passado com o presente. Na Praça da República ficam os prédios governamentais, que têm fachadas neoclássicas. Aqui está também a Prefeitura e o Museu Histórico Nacional, em uma grandiosa área oval que forma a segunda maior rotatória do mundo. Sua população extremamente receptiva e calorosa não deixa transparecer os episódios trágicos que marcaram sua caminhada mais recente. Brasília. A simpatia dos armênios é incrível.
Em poucos minutos de conversa, vem um convite para apreciar um bom café. Experimentar, né? Esse cafezinho aqui, bom demais. Oh, the coffee is great. Thank you. Thank you very much. Estamos na famosa feira Vernissage, um verdadeiro mercado ao ar livre. O jovem Arthur nos fala como é bom viver aqui. As pessoas são prestativas umas com as outras, se amam e estão sempre prontas para ajudar umas às outras. Pergunta a ele se é seguro morar em Yerevan. Sim, é seguro. Você pode andar nas ruas à noite. A sensação, eu sei que em outros países não é comum. E quando questiono sobre o que ele mais gosta daqui, ele é direto e sem rodeios. As pessoas. Realmente as pessoas são exemplo de resistência e luta. Aqui é um dos locais preferidos de quem gosta de trabalho artesanal. Este comerciante faz essas lindas peças há 30 anos. Ele diz que aprendeu a arte com o pai. É um lugar que eu posso expor a minha arte, que eu aprendi com meu pai. E faz 32 anos que eu estou aqui. Todo o trabalho é feito à mão por mim. E todos os finais de semana eu estou aqui. E em pouco tempo de bate-papo, Arthur já fala da sua admiração pelo país. O que eu mais gosto aqui é da água, da terra, das frutas e do povo. Mais uma vez, sem dúvidas, um povo que carrega a nação no peito. Obrigado. Seja bem-vindo à Armênia. É um povo que recebe muito bem. Eu costumo brincar que eu já viajei para alguns lugares em que a reação era: nossa, você é do Brasil? O que você está fazendo aqui? Aqui na Armênia a reação é: nossa, você é do Brasil? Que legal que você está aqui, né? Então acho que isso é o mais importante, é a cultura armênia, é o povo armênio. Andando pela feira encontramos Anastácia, que também faz elogios ao país que vive. Para mim, a Armênia é de gente muito amável, tem uma natureza linda, tem gente talentosa, é uma inspiração para mim. As peças que ela vende também são produzidas à mão, com muito talento e com elementos da Armênia. Eu quero que as pessoas vejam que elas podem comprar. Na Vernissage encontramos um produto muito tradicional e conhecido no mundo inteiro, e é de encher os olhos. Os tapetes fazem parte da cultura armênia. Cada um deles carrega uma história e um símbolo. Se você compra um como este aqui, pode ter certeza que por trás de tanta beleza tem um significado. Muitos tapetes são carregados de textos únicos, compostos de ornamentos onde os símbolos sagrados refletem as crenças e noções religiosas dos antigos ancestrais dos armênios. E para se aprofundar numa cultura tão poderosa, contamos com uma ajuda muito importante. Para saber mais sobre esse país tão rico de características únicas, estamos na UGAB, União Geral Armênia de Beneficência, que é a maior organização mundial armênia sem fins lucrativos. O principal objetivo é preservar o patrimônio da nação por meio de programas educativos, culturais e humanitários. Tivemos um encontro cheio de conhecimento e fomos recebidos pelo presidente da UGAB da Armênia, Vasken Yakubian, que nos conta o papel fundamental da entidade. AGBU today is present in more than 40 countries, around 80 cities around the world. A UGAB hoje está presente em mais de 40 países, em cerca de 80 cidades do mundo, da Austrália até a Argentina e no Brasil. And our main objective is to preserve. Nosso objetivo principal é preservar e promover a identidade e a herança da Armênia na diáspora e apoiar a terra natal armênia de qualquer forma possível. In order to achieve our mission,
Para alcançar nossa missão, nossos projetos estão sob 4 pilares principais. Uma é a educação, outra é a cultura, a outra é a humanitária e a quarta, específica para a Armênia, são projetos de desenvolvimento socioeconômico. Nós temos presença, como eu disse, ao redor do mundo, e nosso portfólio de projetos é muito grande, e está crescendo tanto por quantidade quanto por qualidade a cada ano. Um crescimento que trouxe o documento Jovem Pan para mergulhar num país de acontecimentos de superação. Uma verdadeira imersão de estudos e de vivência. Depois de entender mais sobre essa nação, partimos para conhecer outros lugares impecáveis da Armênia. Noray, que é diretor da UGAB Brasil, esteve com nossa equipe nesses dias inesquecíveis. E ele explica como a entidade surgiu e sua principal missão nessa jornada. O UGAB faz parte da família, né? Então, meu avô, quando migrou para o Brasil, em 1964, ele já era da UGAB da Síria. E em São Paulo não existia UGAB e ele foi um dos fundadores da UGAB em São Paulo, né? Meu pai, na sequência também, já envolvido com a UGAB, fundou o Departamento de Jovens na década de 70, em 73, e eu nasci imerso na UGAB. Assim. A UGAB a gente fala que é uma missão que nós armênios temos de dar continuidade, porque o trabalho é constante, assim, tem muita coisa a ser feita. Hoje a UGAB está em 40 países, com mais de 70 filiais, né? Foi fundada em 1906 no Egito, antes do genocídio, já com uma preocupação em preservar a cultura e a identidade armênia, né, pelo mundo afora. E, enfim, a sede hoje é em Nova York, mas as filiais, enfim, estão espalhadas pelo mundo. E a da Armênia eu considero a mais importante, e a gente, como o UGAB Brasil também, a gente tem voltado nossos projetos para a Armênia, né? Que é muito importante, assim, a garantia da identidade, da preservação aqui no nosso território. Para cada lado que você olhe, só belezas. Na capital tem cerca de 1 milhão de habitantes. Esse é o principal ponto turístico, uma herança do período soviético. Um cartão postal da Armênia, Cascade. Essa enorme escadaria liga o centro da cidade às áreas residenciais localizadas nas colinas. Podemos dizer que é um verdadeiro monumento, uma escultura modernista. No jardim encontramos várias obras do pintor e escultor colombiano Fernando Botero. Subir a enorme escadaria é mais que obrigação. São degraus onde encontramos artes pelo caminho. E no final, temos a certeza que colocamos os pés onde foi construída a história da humanidade. E quando a gente chega aqui no topo, nos deparamos com esta vista, Monte Ararat, onde a Arca de Noé teria descansado depois do dilúvio. O Ararat domina o horizonte. A enorme montanha pode ser vista de vários pontos e é símbolo do país, mas que hoje os armênios só podem admirar à distância. O monte tem mais de 5.100 metros de altura. O Ararat já não fica mais na Armênia, mas no país vizinho, na Turquia. Os armênios perderam a montanha e parte do território durante as invasões dos turcos, como conta o historiador Filipe Figueiredo. O Monte Ararat, ele é um lugar que está relacionado à Bíblia, é onde supostamente a Arca de Noé teria parado, e inclusive os territórios onde hoje são Armênia seriam, de acordo com algumas interpretações, o território original do Jardim do Éden. Então o Ararat tem uma importância cultural muito grande para os armênios, e como os nossos espectadores certamente vão ver nas belas imagens que vocês fizeram, o Ararat domina essas paisagens. Né? Você está andando por Yerevan, você vai para algum lugar, você vê o Ararat. Ele tem uma proeminência muito grande, então é absolutamente compreensível que as pessoas olhem e falem que aquilo é sagrado. E historicamente a região do Ararat era populada por armênios. O Monte Ararat fica em território turco, da República da Turquia.
posteriormente nós vamos ter um outro acordo na década de 1930 entre a República da Turquia e o Império Persa, que vai confirmar também essas fronteiras, né? Então o Tratado de Kars de 1921 é muito importante para os armênios, pois é quando eles veem que esse patrimônio sagrado deles lhes foi completamente tirado. Essa situação permanece desde então, é a mesma fronteira, né? A Armênia, como a gente mencionou, tem uma fronteira com a Turquia e os armênios usam Ararat nos seus símbolos nacionais. Isso, durante a Guerra Fria, gerou protestos da Turquia e existe um episódio muito famoso que muitas pessoas contam aqui, né, que em certo momento o embaixador da Turquia falou: olha só, a União Soviética ela usa, né, ela tolera o uso de uma montanha que está na Turquia como símbolo, então eles querem uma reivindicação territorial. No que o embaixador soviético respondeu: a Turquia usa a Lua na sua bandeira. Isso não quer dizer que a Turquia quer conquistar a Lua, né? Apenas pela importância do crescente, né, no Islã, assim como o Ararat é sagrado para os cristãos armênios. A linda paisagem pode estar do outro lado, mas vive na alma da Armênia e nunca será diferente. El monte Ararat es simbólico no solamente para los armenios, es el símbolo de cristianismo, es uno de los símbolos de cristianismo, porque según el libro de Génesis, fue aquí, en esta llanura, en este valle, donde la humanidad reanudó su historia. Volvió a continuar su historia y fue muy importante y sigue siendo muy importante y muy simbólico para Armenia también. Y en 1921 entre los dos revolucionarios se firmaron dos tratados, el Tratado de Kars y el Tratado de Moscú, y con un territorio bastante grande alrededor del monte Ararat, todo eso ficó para Kemal Atatürk, no puedo decir para Turquía, porque en aquel momento Kemal Atatürk realmente no era el jefe oficial de Turquía, era un revolucionario que controlaba la parte oriental de Turquía. Mas os armênios consideram o monte deles. Sí. Sí, sigue siendo el símbolo de Armenia, lo seguimos teniendo en nuestro escudo, sigue siendo el símbolo de cristianismo. Para nosotros sí es lo más simbólico de Armenia. Tudo aqui é de tirar o fôlego. A imagem impacta. São dezenas de cavernas esculpidas nas montanhas em um desfiladeiro. Kendoresk tem nada menos do que 3.000 anos de história. Esse é um dos lugares mais impressionantes da Armênia. E o que chama a atenção é depois que a gente atravessa essa ponte aqui, do outro lado existia uma aldeia onde as pessoas moravam em cavernas. E para atravessar de um lado ao outro, contamos com essa ponte que parece assustadora, mas na verdade é uma experiência incrível. São 160 metros de comprimento, onde a paisagem emoldura a caminhada até as cavernas. No século XIX, 1.800 famílias moravam nas cavernas. Até 1970, as pessoas ainda viviam aqui, até que autoridades da União Soviética decidiram realocar os cidadãos em outros lugares. Ao entrar nas cavernas, que eram casas, a temperatura chama atenção. O lugar é fresco, beirando ao frio. Andar por aqui é respirar um passado não tão distante. Encontramos Charnajarian. Ele fica aqui no local para tirar dúvidas dos turistas. Afinal, ele já morou em uma das cavernas, no ponto mais alto do desfiladeiro, por 5 anos. Aqui ele nos mostra uma cama de mais de 150 anos, um ferro de passar e um berço. E neste outro espaço, o guia nos fala que era um cômodo que servia para os recém-casados. O homem cheio de bagagem histórica mostra em fotos como era antigamente e diz que a construção da ponte veio em bom momento para trazer mais turistas para a região. A construção da ponte ajudou a multiplicar o número de turistas. Posso dizer que multiplicou por 500 vezes. E em meio às cavernas, sempre há surpresas. Além das cavernas, existem 2 igrejas aqui.
uma de 1666. E é para lá que nós vamos conhecer este local sagrado. A igreja mais antiga de Khandoresk foi esculpida em uma cova. O lugar traz várias sensações e sentimentos. Também existem outros templos aqui. Em 1920, tinha uma igreja que tinha culto. Quando chegou a União Soviética, todos tinham que ser ateus, já que a religião era uma coisa proibida. A igreja era como um centro cultural, com eventos e concertos. Como não se deslumbrar na terra que é o berço da civilização? A Armênia encanta e traz com ela tudo o que há de mais rico, sua história. Não tem quem não se apaixone por este lugar e um coração cheio de emoção ao falar do país. And the first time I came to Armenia was in 1994. A primeira vez que eu cheguei à Armênia foi em 1994. A Armênia tinha apenas ganhado sua independência e o país, é claro, não tinha nada. Era um novo país saindo da União Soviética. Não havia dinheiro, não havia eletricidade, não havia gasolina. Você não podia ver carros nas ruas. Eu sinto que essas montanhas estão falando comigo. Escolher vir à Armênia acho que foi uma das melhores escolhas que já fiz na minha vida. I think it's one of the best choices I made in my life. Um país de grandeza em aspectos históricos e culturais. A Armênia é a primeira nação a adotar o cristianismo no início do século VI. A tradição cristã na Armênia também é conhecida como gregorianismo, nome derivado de Gregório, o Iluminador, o santo padroeiro e primeiro dirigente da Igreja da Armênia, que converteu o país pagão em 301. Porque los reyes, emperadores, en aquella época, aquí está, el rey era Tiridates III, en Roma era Diocleciano, el emperador Diocleciano. Él también perseguía a los cristianos. Todos perseguían porque no querían trocar de religión, era un peligro político, no les interesaba. Era pagão. Eran paganos. Existía el politeísmo, que es un sistema donde hay varios dioses. Aos pés do Monte Ararat fica o mosteiro de Knorvirap, de onde se tem a imagem de cartão postal mais famosa da Armênia. Ese lugar donde estamos tiene mucha historia. En el siglo II a.C., aquí se construyó la capital Artashat. El rey de aquella época, que se llamaba Artaxerxes, escogió este lugar porque aquí se cruzaban las rutas comerciales. Era un lugar muy beneficioso para hacer comercio. Aquí construyó la capital. Dentro de esta capital estaba la prisión, donde echaban en estos pozos a la gente que estaba condenada a la muerte. No les daban comida, no les daban agua y la gente con el tiempo moría. En uno de estos pozos fue encarcelado Gregorio. Lo que había alrededor, y hasta hoy siguen las obras arqueológicas, era teatro, palacio, baño público, viviendas de la gente. Era una ciudad enorme. Tenía 150.000 habitantes y se construyó, repito, en 189 a.C., siglo II a.C. No es un lugar casual, es un lugar muy importante. Después, en 301, cuando Armenia aceptó el cristianismo, se construyó una iglesia encima del pozo de Gregorio. No es esta exactamente, esta está reconstruida en lugar de la antigua, pero esta también es del siglo VII, es bastante antigua. Hoje, esse é um dos pontos turísticos mais visitados do país. Aqui, você vai poder ver um espaço pequeno e sem janelas que São Gregório passou por mais de uma década preso. O rei passou a perseguir os cristãos na Armênia, principalmente os missionários. O pregador Gregório acabou preso e ficou neste poço aqui, que eu vou descer agora. Ele é bem estreito, Dan Lúcio vai me acompanhar.
e profundo também. A descida ela é bem difícil, aqui é de costas, só nesse momento a gente consegue descer de frente. E chegando aqui, a gente percebe que o local ele é bem pequeno. São Gregório ficou aqui nesse espaço por 13 anos. Só saiu daqui quando o rei ficou muito doente. Então ele foi retirado para curar o monarca. E o rei, agradecido pela cura, converteu todo o país, como conta a guia turística Zara. Gregorio rezó por el rey y gracias a las oraciones de Gregorio el rey se curó. Esta es la versión oficial de la iglesia. E ele se tornou santo. Depois disso, como que foi? Después de esto estuvo 60 días viajando por todo el país porque debía divulgar el cristianismo, cristianizar a todo el país. Demoró 60 días para llegar a todos los pueblos. Durante su viaje, él buscaba, procuraba un lugar para construir una iglesia, porque el país ainda no tenía ninguna iglesia. Cuando él voltó a la capital de aquella época, habían pasado ya 60 días. Voltó a la capital que se llamaba Vagar Shapat y fue lá donde él tuvo una visión que le pareció ver a Cristo descer del cielo, indicándole el lugar donde debería construir la primera iglesia. Construyó la primera iglesia, ficó como el jefe de la iglesia. Él dirigió la iglesia durante varios años, falleció bastante mayor, tenía más de 80 años. Y después de su muerte fue su hijo que fue el jefe de la iglesia armenia. Otra marca, otro lugar importante es donde se encontraron San Judas Tadeo y San Bartolomé dentro de la capital armenia y dentro del territorio de Armenia fue por primera vez. Aquí hay una cruz ahí detrás que marca el lugar del encuentro de los apóstoles San Judas Tadeo y San Bartolomé. Estivemos em Etmiazim, onde foi construída a igreja por Gregório Iluminador. Ela foi erguida no local onde a aparição de Jesus Cristo foi vista em sonho por Gregório. Aqui é o centro espiritual e cultural do cristianismo armênio e sede da Igreja Apostólica Armênia, catedral mais antiga do mundo e também conhecida como Vaticano Armênio, onde é residência do patriarca Garegin II. Fomos recebidos pelo patriarca. Apenas poucos minutos de gravação, mas a conversa durou mais de 1 hora. Em suas primeiras palavras, ele falou sobre guerra, resistência do povo e genocídio armênio. Esta dor está no coração de todos os armênios, especialmente daqueles armênios que são jogados na diáspora, porque esses armênios são as gerações que dão esperança aos sobreviventes do genocídio armênio. Depois do encontro, conhecemos as relíquias do patrimônio de Etmiazim. Visitamos também o museu, onde estão guardadas peças sagradas. Jesus crucificado foi ferido em suas costelas por um soldado romano com uma lança. A Armênia, detentora da relíquia, guarda a ponta desta lança nesta caixa de prata, banhada a ouro. La lanza de Longino. Cuando Jesús estaba crucificado, un soldado romano, Longino, le lanzó la lanza en el cuerpo para reducir los sufrimientos y enterrar a Cristo. Esa lanza la guardó San Judas Tadeo y cuando llegó a Armenia para divulgar el cristianismo, había traído esta lanza a Armenia. La guardaron los cristianos primitivos. Después, cuando ya aceptó el cristianismo el país, ya guardaron en varias iglesias. 600 años esta lanza estuvo en el monasterio Gerhard, que está excavado en la roca. Y a partir del siglo XIX está en Etmiazim. Ao lado da lança, vemos também pequenos restos mortais do apóstolo São Judas Tadeu. Son restos, se llaman restos, son huesos, pequeños pedacinhos de huesos de San Judas Tadeo.
E aqui se tem a Sagrada Relíquia, um pequeno fragmento da cruz de Jesus. En el cristal que está justo en el centro de la cruz metálica, detrás de ese cristal transparente hay un pequeño pedacillo de madera. Ese pequeño pedacillo de madera es la madera de la cruz de Jesucristo. Y tiene una simbología muy importante, nosotros la llamamos la Santa Señal, Surpnashan en armenio, y esta cruz con ese pequeño pedacillo de la cruz de Jesucristo, uno de los reyes armenios, el representante de la dinastía de los Bagrátidas, la llevaba a la batalla contra los árabes. Y estaba convencido de que consiguió expulsar a los árabes del país porque los espantó con la Santa Señal, le dio fuerza. Y esa cruz se convirtió también, tiene una simbología militar importante que simboliza la fuerza y la victoria. Em destaque, pedaço fossilizado da Arca de Noé está preservado aqui. Um lugar movido pela fé. Por onde passamos, sentimos e presenciamos a espiritualidade de um povo resistente. A viagem pela pequena Armênia é longa, assim como o tempo de sua existência. Em cada parada, mais um capítulo de sua história. O Templo de Garni é o único templo pagão que não foi destruído após o país ser o primeiro do mundo a adotar o cristianismo. Ele está localizado à beira de um penhasco, sobre o rio Azat. O Templo de Garni é o símbolo mais conhecido da era pré-cristã da Armênia, para venerar o Deus do Sol. Os 24 pilares simbolizam as 24 horas do dia. Y las columnas, también hay teoría como la gente dice que estas columnas son 24 alrededor de nuestro templo, que puede que se simbolicen las 24 horas al día, porque este templo está dedicado a Dios de Sol, Mitra. En nuestra cultura lo llamamos Mihesh, y en el griego lo pueden como conocer como Helios o Helios. Para chegar no templo, os degraus eles são altos e bem estreitos. A intenção é que a pessoa suba devagar, de cabeça baixa, em respeito ao altar. Ese templo es importante no solamente para nosotros, sino también para el territorio, como toda esta región, porque es el único templo de la época pagana que nos ha quedado, no solamente en Armenia, sino también en los países como de nuestros vecinos. Porque generalmente cuando se cambió la religión del paganismo, de creer en diferentes dioses, a cristianismo, una parte de los templos fueron destruidos porque en lugar de estos construyeron las iglesias. Otra parte de estos templos solamente fueron quedados sin restauraciones, y durante los templos también se destruyeron. Así que nos quedó hasta nuestros días. Por supuesto, también tuvo diferentes épocas de restauraciones. Segundo Ana, nossa guia, o Templo de Garni foi destruído por um terremoto em 1679. Várias construções em Yerevan e arredores também foram destruídas. Entonces, como el terremoto sí destruyó gran parte de nuestro templo, la parte de la base de nuestro templo quedó, pero todas estos pilares, las columnas, lo que vemos hoy en día, se destruyó este terremoto. Fue grandísimo, pero gracias al Dios, en los años de la época soviética, durante los años 1950 a 1980 más o menos, en aquella época hicieron una restauración y tenemos hoy en día lo que tenemos.
sí, como para nosotros es un patrimonio, pero considerado como patrimonio de UNESCO es otra cosa, porque mira, para entrar en la lista de UNESCO hay diferentes cosas que hay que mantener, pero nosotros estamos en un pueblo y el templo está justo en el territorio del pueblo, entonces hay diferentes problemas conectados con eso, pero en 2010 UNESCO dio como diploma a nuestro templo como uno de los monumentos mejor guardados, entonces tiene un título así. Depois de Garni, seguimos para o Mosteiro de Gerhard. Por seu excepcional estado de conservação e por suas características únicas que representam a arquitetura medieval armênia, o mosteiro está na lista de patrimônios mundiais da UNESCO. Muitas construções de Gerhard foram escavadas na rocha. Estamos en un monasterio que se llama Gerhard. Aquí tenemos nuestro monasterio, es del siglo XIII. Es una construcción que inicialmente hicieron del año 1215 y está parcialmente excavada en una montaña. Entonces una parte de nuestra construcción de la iglesia hoy en día se puede ver así al frente de nosotros, pero la segunda mitad hay que ver entrando a la iglesia. Entonces las construcciones están excavadas y están allí en aquellas montañas. La importancia de nuestro monasterio es que aquí por 500 años fue guardada la lanza del Longino, la lanza con que el soldado romano quería ver si Jesucristo está vivo y entonces él le tocó al cuerpo y así esta lanza, según la tradición, fue traído a Armenia por el apóstol Judas Tadeo en el primer siglo cuando él llegó a Armenia para predicar cristianismo junto con Bartolomeo, los dos apóstoles. Así que esta parte, el monasterio tiene varios significados y es un monasterio es un patrimonio de la humanidad conocido por la organización de UNESCO. Os fiéis que chegam até aqui buscam as graças de uma fonte milagrosa. É uma água cristalina que jorra de uma parede sem parar. Ninguém sabe explicar de onde ela vem, mas para os armênios a água é poderosa, um lugar de forte emoção e espiritualidade. Este monasterio para nosotros, para nuestra cultura y para nuestra nación es un monasterio sagrado, es un lugar santo y este agua, este manantial que está corriendo por la iglesia se considera que tiene la posibilidad de curar a la gente de diferentes enfermedades. Por esa causa muchos armenios vienen con botellas así y llevan el agua, sacan del fuente y llevan el agua y lo beben, guardan en la casa porque piensan que este agua les puede curar de diferentes enfermedades. Aqui tem 4 igrejas. A sensação é de estar entrando em uma caverna. Caminhar por aqui é impressionante e revelador. Tenemos 4 habitaciones que están las salas que están excavadas en la montaña. Una de las salas es el cementerio de la dinastía Proshan. Al lado está la iglesia de la Santa Virgen. De otro lado podemos ver también la pequeña iglesia de Santa Agua. Y en el segundo piso tenemos otro cementerio como otra sala donde están también 2 condes de la dinastía Proshan enterrados. Comunidad religiosa aquí en este monasterio fue fundado en el siglo IV. Según la tradición, fue fundado por nuestro primer patriarca, San Gregorio Iluminador. Entonces, él fundó la primera comunidad y la gente vivía en las cuevas. Después, nosotros tuvimos como esta comunidad información sobre la capilla hasta el siglo VIII, pero las construcciones que hoy en día vemos ya son del siglo XIII. Y hasta hoy en día tenemos una comunidad religiosa aquí con nuestros sacerdotes y es uno de los monasterios más, yo diría, famosos y populares entre Armenia porque todas las excursiones de como escuelas siempre vienen a este monasterio. Entonces a los niños de la escuela les trajen aquí para ver el monasterio. Armênia
Patrimônio religioso, espiritual e arquitetônico. A Igreja Karmaravor, localizada em Astarak, é uma das igrejas medievais mais bem preservadas do país. Uma igreja do século VII, que a gente precisa entrar com um lenço na cabeça. Eu conto com a ajuda da Remi, né? Ok. Ela coloca o lenço aqui, então. Todas as mulheres precisam entrar assim. E o Dan Lúcio mostra para vocês agora esse altar. Muito lindo e cheio de história. Aqui não se tem muito o que falar, apenas sentir. É impossível não sentir toda a história desse país na pele. Ao longo dos anos, a igreja passou por muitos desafios e mudanças, mas sua espiritualidade profunda e rica tradição ainda permanecem. Mais um destino é o Mosteiro de Tatev, que fica no sudoeste da Armênia e durante a Idade Média foi um dos centros espirituais mais importantes do país. Para chegar até lá, é um dos momentos mais interessantes. A gente ir até o mosteiro, precisamos, olha só, ir de teleférico, considerado o mais longo do mundo por ser contínuo, sem nenhuma parada. Vamos lá. Nem preciso dizer nada. A imagem por si só revela as belezas desse lugar. Um passeio de 6 quilômetros nos leva a uma das vistas mais lindas do mundo. No ponto mais alto, são mais de 320 metros até o chão. O Mosteiro de Tatev é uma das muitas preciosidades desta região. Tatev é um dos mosteiros mais antigos da Armênia. Aqui existem 3 igrejas, a da Virgem Santa, São Paulo e São Pedro, e também uma bem importante e significativa para eles, que fica bem ali no cantinho, a igreja de São Gregório. Tatev abrigava mais de 500 monges e uma universidade, criada para os estudos científicos, religiosos e literários. Preparaban ahí pan, también al acercarse es posible ver como los hornos en la tierra que usaban. En esta parte tenemos nosotros la cocina, la habitación de la cocina. También una mujer que servía en este monasterio, como siempre está aquí, un día me comentó que la habitación que estaba por ahí arriba fue utilizada para no castigo, sino si los monjes querían ver qué fuerte es su carácter, hacían como no comían nada por un día y quedaban ahí arriba justo encima de la cocina, teniendo todos los olores de la comida. Ellos no comían nada en este día, entonces podían así probar la fuerza de su carácter, sí, y también la fe. O próprio mosteiro, hoje desabitado, nos dá ideia de como viviam aquelas comunidades cristãs medievais isoladas. Os grandes mosteiros tinham saídas secretas, como esta aqui que eu estou, que o Dan Lúcio vai mostrar para vocês. Olha só a profundidade, tem pequenos degraus, como vocês podem observar. E o porquê disso? Quando acontecia algum ataque, a água do mosteiro era envenenada. Então os monges, eles desciam por aqui e lá embaixo tinham acesso à água, ao rio. Então eles subiam aqui para o local e assim conseguiam sobreviver e tomar água limpa. Tatev está em um vale. Parece flutuar em meio a tanta natureza. Essa nação foi erguida sobre pedras. E a fé aqui é como uma rocha. A Armênia tem mais de 2.000 igrejas. Os templos surgem em locais difíceis, mas todos parecem escolhidos a dedo, em lugares que formam um verdadeiro retrato. Como o Mosteiro de Noravank, este complexo é um dos destaques arquitetônicos. Ele está situado numa colina,
de onde se pode quase tocar o céu. O mosteiro é do século XIV e está aproximadamente a 122 quilômetros da capital Yerevan. A história do mosteiro está associada aos nomes importantes da política e também religiosos que trabalharam e viveram em Noravank. Muitas dessas pessoas estão enterradas aqui. No mosteiro tem 2 igrejas, da Santa Mãe de Deus e de Santo Estevão. Dentro da igreja, pessoas foram enterradas, inclusive onde eu estou pisando, com muito respeito. Logo ali, o altar que o Dan Lúcio Reis vai mostrar para vocês agora. E entrando aqui, a gente faz pelo sinal da cruz e recebe a bênção do Padre. Nas rochas e pedras das igrejas, desenhos do cristianismo. Outro detalhe que chama muita atenção no mosteiro é que ele tem 2 andares. Logo aqui na entrada, uma imagem muito bonita e impressionante de um arquiteto. Virgem Maria com o menino Jesus e ao lado dela os arcanjos. No segundo andar, as imagens dos apóstolos Pedro e Paulo. Nesta terra de montanhas e vales, as pessoas encontram paz e fé. Entrando aqui, a gente percebe que o espaço ele é bem pequeno, mas cheio de emoção e muita fé. As pessoas vêm até aqui com uma vela para fazer suas orações e também agradecimentos. Dentro das igrejas, o silêncio toma conta. Um momento único de apreciação e orações. Aqui todos seguem a tradição. E em respeito, as pessoas saem assim, de costas, como eu estou fazendo neste momento, e deixam o local. São Mashtots, o criador do alfabeto armênio, também tem sua igreja. Entonces la iglesia donde nosotros ahora estamos tiene el nombre de San Mashtots, Mesrop Mashtots, el inventor del alfabeto, y la construcción, lo que ahora se encuentra aquí, es del siglo XIX, pero la base es mucho más antigua, empezando del siglo V, cuando como pusieron la primera capilla encima de la tumba donde está enterrado San Mesrop Mashtots. A invenção do alfabeto representou o início da literatura armênia e provou um fator essencial na construção da identidade do povo. La importancia del alfabeto de Armenia para los armenios es que en una temporada muy diferente y muy difícil, como era el siglo IV, cuando Armenia estaba dividida en 2 partes, nuestro rey y el patriarca decidieron que una posibilidad de siempre unir a la gente es tener su propio alfabeto, y verdaderamente nuestro alfabeto es como nuestra identidad, es una cosa que guarda y mantenemos nuestra identidad. Al inicio, cuando Mesrop Mashtots inventó el alfabeto, teníamos 36 letras, pero hoy en día tenemos 3 letras más, en total 39 letras. Mashtots está enterrado na igreja. Ele é considerado santo pelos armênios. Está escrito Santo Mesrop Mashtots e a fecha. Aqui nós temos 361 e 440. Sim. E as pessoas vêm aqui para colocar flores. Sí. Todas son nuevas flores, como que la gente viene y pone a su tumba. Y aquí está su imagen. Y como él era como religioso, tiene también la capucha, todo vestido como un religioso. Está abajo, sí, está abajo de nuestro altar. En nuestra iglesia, debajo del altar, solemos enterrar a las personas santas, a quien la iglesia considera santa, y Mesrop Mashtots, el inventor del alfabeto, es un santo para nosotros. A história da nação armênia é surpreendente pela sua inesgotável riqueza e pela evolução do que foi uma das primeiras terras evangelizadas. É um grande império próspero em cultura e tradições.
Armênia. Emociona pelo que ela foi e o que ela é. A Armênia é uma coisa, é uma fênix, assim, porque 4.000 anos de história, dezenas de guerras, invasões, impérios, dominações. Quer dizer, tivemos no Império Romano, grego, russo, otomano, depois a União Soviética. Quer dizer, passar por tudo isso e você ainda sorrir, né? Você vê, você teve aqui, o povo recebe, sorri. Por mais que a gente teve essa guerra recente, né? A cidade continua. Então essa sensação de levanta e vai, né? Assim, não interessa o que aconteceu, jamais esqueceremos, mas a vida continua, né? E eu me identifico muito com essa resiliência e com essa coisa, né, do armênio de nunca desistir, por mais dolorido que seja. Para mim é um exemplo assim, de superação para tudo. E cada vez que a gente vem, a gente se depara com novas coisas, né? A Armênia está indo super para frente. É um país que só precisa de paz. A gente não precisa de ajuda de ninguém. A gente só precisa que não mexam com as nossas fronteiras, que não tirem a nossa segurança, porque o resto o povo armênio é capaz de fazer. É difícil definir em uma palavra a Armênia. Futuro. Futuro. Primeira nação cristã do mundo, com uma visão constante do sagrado Monte Ararat, parece que foi desenhada à mão. As pessoas, as paisagens abraçam quem pisa neste solo. Falar de Armênia é falar de belezas naturais. Um país cheio de lagos cristalinos e montanhas. É impossível não parar e apreciar essa linda paisagem. A Armênia é um país dominado com imponentes montanhas do Cáucaso que formam uma moldura espetacular. Outro destaque é o Lago Sevan, uma das joias naturais do país. Mas é o povo que é o tesouro desse lugar cheio de fé, amor e gratidão. Nossa pátria para nós é o lugar mais lindo e melhor que existe. Eu amo muito o meu país. Estar aqui é viver uma cultura rica e diversificada. Sua história engloba muitos elementos que são baseados na geografia, literatura, arquitetura e culinária. Os armênios levam a sério suas refeições. Elas costumam ser longas, fartas e com muitos pratos. E é claro que tem o lavash, o pão típico armênio, que está sempre à disposição na mesa. A produção de lavash é uma tradição milenar que as mulheres mantêm viva. Sentadas no chão, elas fazem o pão que não falta no dia a dia das famílias. Elas deixam a massa fininha como uma folha. Depois é colocada sobre uma espécie de travesseiro e de um golpe só é lançada contra a parede de um forno aberto no chão, o tonir. Rapidamente ela estufa, descola da parede e em segundos o pão está assado. Olhando assim, parece fácil, mas eu garanto que não. Melhor que comer é fazer. Vamos tentar, porque elas são muito habilidosas. Ela vai amarrar aqui pra mim. E agora aqui a gente tem um buraco aqui. Aí agora abro com a mão. Um pouco e já está com o outro, já. Ah, tem todo um jeitinho, gente. La piedra. Sí. E agora? Caiu meu pão. Que Deus quede com o pão.
o meu pão. Tá bonito? Fala pra ela falar que tá bonito. Tá bonito. O talento realmente... O talento é delas, gente. Não tem como. É impressionante. É muito quente aqui, onde ela fica. Não sei como ela aguenta ficar tanto tempo. Sai, né, um vapor mesmo, assim, uma quentura. Falei com Sapuhir e pergunto a ela como aprendeu e tem tanta habilidade para preparar o lavash. Eu ficava vendo meu pai e minha mãe fazer e depois minha sogra. Há 26 anos ela produz os pães para a família e conta o quanto é importante este alimento para os armênios. Uma casa armênia não pode faltar pão. Para nós o pão é algo sagrado, uma coisa santa e também é o símbolo da vida. E sobre o meu pão, a simpática Sapuhir dá risada e diz que, por ser a sua primeira vez, foi até bem. E por falar em culinária, não podemos deixar de lado que os armênios gostam muito de brindar ao longo de suas refeições. Tem conhaque, mas o vinho é uma das bebidas favoritas por aqui. Os armênios e os georgianos brigam pelo posto de quem inventou o vinho, né? A vinícola o local de produção de vinho mais antigo do mundo foi encontrado aqui na Armênia. Ele tem mais de 6 mil anos de história. Os armênios têm uma uva característica dessa região, que é a uva Areni. Então, o marketing, os rótulos vão sempre falar dessa tradição de milhares de anos em fazer vinho, né? Então, o vinho tem uma importância muito grande e nos últimos tempos ele passou a ter uma importância ainda maior por conta da indústria do turismo, porque durante o período soviético era o seguinte: o Cáucaso produzia uvas, mas os armênios faziam conhaque e os georgianos faziam vinho. Os armênios intensificaram sua produção de vinho com o fim da União Soviética, especialmente com investimentos e parcerias com vinícolas argentinas, onde a gente já mencionou que tem uma presença da diáspora muito forte. E o vinho, como ele é uma bebida muito mais amena do que o conhaque, ele desperta muito mais interesse turístico. A Armênia é produtor histórico de uvas e vinhos. Uma unidade completa de produção de mais de 6 mil anos foi descoberta nesta caverna por uma equipe internacional de arqueólogos. E a gente continua. Vamos até a parte mais profunda dessa caverna. Percebe só que vai afunilando, ficando mais escura. Algumas luzes são pontuais e vai ficando bem frio também aqui. Olha só por onde eu vou passar. Eu sou baixinha, mas aqui, ó, eu preciso me abaixar para conseguir passar. É incrivelmente encantador. Aquí a la derecha de nosotros podemos ver la bodega más antigua del vino. Aqui à direita nós podemos ver uma vinícola, a mais antiga, que tem mais ou menos 6.200 anos de idade. Então esta vinícola, nos tempos antigos, foi usada para preparar o vinho e que foi também usada durante cerimônias de diferentes religiões. E aqui nesta parte tinha uma preparação bastante básica. Aqui nesta parte tinham preparação bastante básica. Existia uma plataforma onde prensavam a uva, depois o suco da uva saía em uma caixa, onde ficava por um tempo, e depois o suco, sem a carne da uva, e em seguida levavam para outro lugar, para a fermentação. Naquela época, em geral, o vinho era considerado uma bebida sagrada e era utilizado especialmente como um simbolismo do sangue da gente e também para um tipo de conexão com os nossos antepassados. Y también para un tipo de conexión con nuestros antepasados. Es la más antigua, la bodega más antigua del mundo. Esta é a mais antiga vinícola do mundo. No mundo há diferentes dessas, que podem ter em média de 7 mil anos de idade, 8 mil anos de idade, mas aqui nesta parte nós temos o sistema completo. Então, aonde prensava a uva, onde passava a fermentação e também usavam o suco do vinho já preparado para diferentes cerimônias. Mesmo já preparado
sagrado utilizaban para diferentes cerimônias. As cavernas de Areni ficam numa espécie de cânion, em uma região da fronteira do Irã e da Turquia. E aqui, no mesmo sítio de cavernas, em 2010, foi encontrado o sapato mais antigo do mundo, com mais de 5.000 anos. Dan Lúcio Reis, nosso repórter cinematográfico, mostra para vocês agora a foto e este local onde aconteceu a escavação. Segundo os pesquisadores, não só aqui da Armênia, mas também de outros lugares do mundo, eles contam que o sapato foi feito com pele de animal e dentro era colocado como se fosse grama para aquecer os pés e até mesmo proteger de pedras, ou esse calçado, quando colocado a grama, era para manter o formato quando estava guardado. A peça confeccionada com a pele de animal está exposta hoje no Museu Nacional, na Praça da República, em Yerevan. Também nestas partes se encontraram pedaços de roupa. Em geral, Também nesses lugares foram encontrados pedaços de roupas. Em geral, esta caverna, especialmente na parte do início, foi povoada de uma maneira assim não permanente, mas de vez em quando. Então localizaram os restos e os objetos mais modernos, chegando ao século 7 e 8 depois de Cristo e 13 e 14 depois de Cristo. E também localizaram pedaços de manuscritos antigos, de mais ou menos cerca do século 13 e 14. Que mais ou menos a fecha é o século 13 a 14. As descobertas na caverna enriquecem ainda mais o país. Sapatos e produção de vinho mais antigos do mundo fazem desse lugar único uma preciosidade. Por onde passamos, o solo é fértil, pelas mãos de produtores experientes. As condições climáticas favoráveis criam um ambiente ideal para o cultivo de uvas. Estivemos com Hazarian, que tem uma longa história com a produção de vinhos. Comecei a trabalhar com uvas em 1992, porém, desde pequeno meus pais trabalhavam com a terra, com a uva. E por isso eu cresci também entre as uvas. Desde o ano 2000, quando me casei, como tínhamos terra e compramos mais terras de nossos vizinhos, e hoje temos mais ou menos 2 hectares de terrenos, onde plantamos e cultivamos a uva. E são mais de 22 anos que estamos cultivando a terra e produzindo vinho. Encontramos nesta propriedade plantações da época da União Soviética. Uma parte das uvas foi plantada em 1960 e quando caiu a União Soviética, cada pessoa que vivia neste povoado foi dado um pedaço. Hazarian caminha com orgulho em meio à sua plantação e fala que sempre prepara vinhos especiais para receber os visitantes. A preparação de vinho é puro amor, porque se você não amar o vinho, as uvas, o trabalho, não pode fazer um bom vinho. Como eu cresci entre as vinhas junto com a minha família, cresci trabalhando com uva. Sempre amei esse trabalho. E depois que eu casei também, eu celebro esse amor com minha mulher para crescermos juntos e para que nossos filhos também continuem nosso trabalho. Assim teremos 3 gerações, meus pais, eu com minha esposa e meus filhos. Gerações que veem de perto a transformação de uma nação que vibra sua história. Nesta viagem à Armênia, eu e o repórter cinematográfico Dan Lúcio Reis vemos um território que mostra a essência de um trabalhador, a tradição que nunca morre e uma conquista que sempre está viva na memória de todos. Estamos agora em um lugar dedicado à preservação, estudo e exposição de textos e documentos antigos.
O Museu do Manuscrito recebeu o nome de Mesrop Mastots, criador da escrita armênia. Existem mais de 20 mil manuscritos e 30 mil arquivos históricos que cobrem amplos assuntos, desde filosofia, direito até medicina e música, e a rica herança cultural da Armênia e sua contribuição para a civilização mundial. Մատենադարանը նշանակում է ձեռագրերի պահոց, այսինքն մատյանների դարան, բայց մատենադարանը միայն ձեռագրերի պահոց չէ, նաև գիտահետազոտական. Desde o século V preservamos nossa identidade. Os armênios registram sua história, não apenas assuntos ligados à guerra, dominações, igrejas, mas principalmente em defesa da identidade. E o manuscrito não é feito só para coisas em relação à Armênia, mas também como outras traduções de outros países importantes que foram registradas e estão no museu. O museu se dedica à manutenção da identidade, dada a importância longa dos armênios. Isso é uma coisa única no mundo. Os olhos brilham diante de relíquias históricas. Pergunto ao vice-presidente do museu, Vahet Torosian, qual o material mais importante que existe no local. Հայերեն ձեռագրերի մեծ մասը Աստվածաշունչ եւ Ավետարան է։ Além das Bíblias e livros mais antigos do alfabeto armênio, temos mais de 20 mil outros manuscritos das línguas persa, grega e árabe. Não só da língua armênia. Aqui está a Bíblia mais antiga do mundo. Ela só é exposta quando recebemos visitas de presidências e chefes de Estado. Estes manuscritos são especiais não só pelo conteúdo religioso e histórico, mas também pelo seu valor artístico, refletindo o ponto alto da pintura em miniatura armênia medieval. Tudo que está aqui é fonte valiosa para estudiosos de todo o mundo, envolvidos no conhecimento da língua, história e cultura armênia. A nação é um poço de conhecimento e de consagrada riqueza. Com isso, a Armênia não para de crescer e mostra de forma global que, para ser exemplo na preservação da história, tem que investir no povo. O presidente da UGAB diz que é necessário conectar jovens de todos os países para que possam compartilhar suas ideias, perspectivas e expandir ainda mais as suas redes profissionais e pessoais. We help them with food, we help them with healthcare, we help them with education, and we have a special Ajudamos com comida, saúde, educação e temos um projeto especial para proporcionar empregos. Nós organizamos workshops, seminários e treinamentos. A UGAB é a fundadora da Universidade Americana da Armênia, desde o dia da independência em 1991. Mas também trabalhamos com a Universidade da França e com a Universidade do Estado de Yerevan. Nós descobrimos jovens, talentosos na indústria cultural, especialmente na música e arte. E nós oferecemos muito ensinamentos. Às vezes damos instrumentos se eles não têm e organizamos concertos com a Orquestra Filarmônica da Armênia, que é um parceiro de longa data da UGAB. E a UGAB apoia desde a independência para preservar e manter todos esses talentos na Armênia. Vocês sentirão o imenso talento que existe nesse país. The independence to preserve and keep all of these talents in Armenia. Não só sentimos, como vimos, os dons dos armênios que impressionam. E desde jovem, quem vive aqui tem grandes oportunidades de explorar seus talentos. Este é o TUMO, um programa educacional que tem diversos cursos, workshops e laboratórios de projetos. Tudo isso sem nenhum custo para os estudantes. Osana tem 16 anos e encontrou no TUMO oportunidade para aprender um ofício e entrar no mercado de trabalho bem mais preparada quando chegar a hora. Eu estudo design gráfico, já estou no 3º ano e estou muito feliz em poder estudar o que gosto. E todos que estão aqui têm o mesmo pensamento. Esta jovem que hoje é instrutora também já foi aluna e conta como foi a experiência.
Eu estudei de 5 a 6 anos aqui. Sou uma ex-aluna e agora sou instrutora e compartilho todo o meu conhecimento com os estudantes. Eu amo o meu trabalho. A instrutora afirma que este é o caminho para o sucesso dos jovens armênios. Muitos estudantes saem daqui com muitas habilidades, vão depois para a faculdade e, em seguida, conseguem estágio no Pixar e, assim, vão para o mercado de trabalho. Aprender para voar alto e o pouso pode ser em um lugar incrível. O Pixar, com sede na Armênia, é a maior plataforma criativa multifuncional de ferramentas de foto, edição de vídeo e design. Todos os meses, milhões de pessoas usam o aplicativo, conhecido no mundo inteiro, como explica a diretora de aprendizagem e desenvolvimento. Pixar começou na Armênia, mas nós somos uma empresa americana, uma empresa global. Mas o fato de que o nosso fundador tem raízes aqui, ele sonhou com essa empresa e conseguiu realizá-la para se tornar um líder global na criatividade. É impressionante e dá a todo o país a esperança de que isso possa ser replicado por todos os nossos jovens engenheiros, todos os nossos jovens talentos. Madeleine Minasian se sente feliz em saber que hoje as pessoas não precisam sair do país para conseguir um trabalho. A nação tem condições de acolher seus cidadãos. Nós não temos os recursos naturais de muitos países. Nós não temos óleo. Nosso maior recurso são nossas pessoas brilhantes. E então, nos últimos 30 anos, vimos tantos profissionais saírem da Armênia porque não tiveram a oportunidade de se manifestar profissionalmente. Empresas como a Pixar permitem que as pessoas façam ótimos trabalhos, mas fiquem em seu país, fiquem com seus pais, com seus avós, criem seus filhos em sua terra. Isso é muito significativo. Aqui no escritório da Armênia, nós temos mais de 600 pessoas no time. Nós realmente valorizamos a nossa equipe porque eles são realmente força, alma, o coração através desse produto. E em um país tão pequeno como a Armênia, as pessoas conseguem dar coragem e sonhar em trabalhos realmente importantes. O Pixar é parte disso. Nós oferecemos a oportunidade de fazer trabalho global realmente significativo. Really big, significant work. Um país que mostra para o mundo sua importância em todos os aspectos e impacta pessoas. Quanto ao impacto no mundo, a Pixar acredita que todos nascem criativos e, se dadas as melhores ferramentas, damos a melhor inspiração. Eles podem manifestar essa criatividade visualmente. Nós colocamos o poder da criatividade em cada pessoa ao redor do mundo. Um povo radiante em tudo que faz. Um país que acolhe os seus e lidera suas batalhas com honra. O que significa Armênia? Em uma única palavra, Hazarian resume, e o brilho nos olhos revela seu amor pela nação. Vida. Vida que pulsa, vida que faz com que o país não desista de lutar e sobreviver às marcas profundas que continuam abertas no coração dos armênios. O povo armênio carrega em seu âmago a memória de uma tragédia que ressoa até hoje. 1,5 milhão de mortos e outros milhões de órfãos. A perseguição e extermínio sistêmico dos armênios pelo Império Otomano, que aconteceu entre 1915 e 1923, deixaram profundas feridas.
Temos cada um a responsabilidade de não esquecer nossas famílias e as pessoas que foram vítimas do genocídio. Essa ferida não é nova, é antiga, mas nunca podemos esquecer esse período, porque tenho esperança que o mundo e a Turquia vão reconhecer o que aconteceu com nossas famílias. Um crime contra a humanidade que marcou o começo do século XX. O genocídio armênio foi um ato histórico que ocorreu durante a Primeira Guerra Mundial. Nesse cenário, você tinha três grandes minorias cristãs dentro do Império Otomano: gregos, armênios e búlgaros. As minorias gregas e búlgaras, com o passar do tempo, diminuem. Por quê? Porque a Grécia se torna independente a partir da sua guerra em 1823 e a Bulgária se torna independente a partir do Tratado de San Stefano em 1878. Então, os armênios se tornam, em vários critérios, a principal minoria cristã do Império Otomano. E estamos falando do final do século XIX. É o período da Segunda Revolução Industrial, quando o Império Otomano vai receber, numa tentativa de modernizar a sua estrutura, vai receber muitos investimentos estrangeiros, especialmente europeus. Os europeus, muitas vezes, empresas, bancos, vão priorizar o contato, por diversos motivos, com essas minorias cristãs. Então os armênios vão ganhar uma posição de proeminência econômica no Império Otomano. Eles vão se tornar parte de uma elite financeira e mercantil, embora eles ainda estivessem afastados do poder político. Os armênios ganham proeminência, eles se tornam também alvo de muito ressentimento e de um discurso de que eles não seriam patriotas, de que eles seriam traidores do Império Otomano. Em um cenário de constante crise dentro do Império Otomano, crise econômica, financeira, perde territórios, perde guerras, o próprio sultanato otomano vai começar a falar: olha só, a culpa é dos armênios, a culpa é desses caras aqui, eles que dominam a nossa economia, eles que não são patriotas o suficiente, eles que não são otomanos de verdade. Temos então a Primeira Guerra Mundial, início da Primeira Guerra Mundial, 1914, e em outubro de 1914 o Império Otomano entra na guerra do lado das chamadas potências centrais ou da Tríplice Aliança, que não é mais tríplice nesse momento, mas especialmente, em definição, Império Alemão, Império Austro-Húngaro. Como os nossos espectadores já devem ter pensado, o lado que perdeu a guerra. No caso do Império Otomano, as derrotas militares foram novamente responsabilizadas nos armênios. No dia 24 de abril de 1915, 24 de abril, que é o dia da memória do genocídio, a liderança armênia em Constantinopla é presa, a maioria deles não sobreviverá, serão mortos, executados. O genocídio foi caracterizado por deportações em massa, marchas da morte, massacres e outras formas brutais contra os armênios. Além da matança, famílias inteiras foram levadas para o deserto da Síria, onde morreram de fome e sede. Crianças serão raptadas para serem turquificadas, elas vão ter os seus nomes modificados, elas vão ser dadas ou vendidas a outras famílias. Estamos falando de pessoas sendo vendidas em 1915, para serem criadas como turcas. Mulheres serão raptadas, serão sujeitas à violência sexual, serão vendidas para famílias, para haréns, para prostíbulos, coisas assim. Elas serão marcadas, literalmente marcadas, como se marca gado, como propriedade. E esse foi um processo. Essas pessoas deportadas, elas são deportadas para o deserto, sem mantimentos, sem água, e mais ou menos 1,5 milhão de pessoas vão morrer nesse processo, tá? E é importante mencionar a crueldade desse processo, porque essas pessoas elas vão morrer no deserto, de fome, de sede. As pessoas executadas com violência foi uma fração desse 1,5 milhão. E outro aspecto perverso desse genocídio é que, como a gente mencionou, os armênios eram uma elite econômica. Então, esse processo de expulsão e de confisco vai trazer riqueza para os movimentos turcos daquele momento. A economia turca, nesse momento, ela vai ser muito baseada no processo de confisco de propriedades das minorias, armênios e gregos. Ainda existia a minoria grega, mesmo depois da independência. Então, hoje, se você for em cidades do
leste da Turquia, da chamada Armênia Histórica ou antiga Armênia Ocidental, nós vamos ter famílias morando em casas que eram de armênios, comércios que eram de armênios foram transformados em hotéis, igrejas foram transformadas em mesquitas ou então absolutamente destruídas. Muitos armênios, para não serem mortos, se refugiaram em outros países. And you saw the richness of our civilization. But today, Armenia is Nossa nação tem 4.000 anos de história e você viu a riqueza da nossa civilização. Nós temos uma grande diáspora de 7 a 8 milhões de armênios pelo mundo. E eu diria que o conhecimento do mundo exterior sobre a Armênia é através da sua diáspora. Knowledge of the outside world about Armenia is through its diaspora. As consequências do massacre são duradouras e deixam um legado de sofrimento, mas também uma luta incessante por justiça. Noray conta que os avós fugiram do país para não morrer. Desde criança ele sabe muito bem o que é defender a identidade de uma nação. Quando eu fiz um trabalho muito longo na Turquia, eu passei muito tempo na Armênia Histórica, né? E aí, assim, ele já tinha falecido, mas eu levei a câmera dele, porque era uma coisa que era um tributo. De uma certa forma, ele pôde voltar para a cidade natal dele. É impossível não se emocionar. Ele esteve na casa da avó paterna, onde ela viveu por muito tempo, até precisar abandonar o lar. E através das lentes da máquina fotográfica do avô, Noray reviveu os passos de quem sempre carregou o país no coração e na memória. É uma sensação de segurança, assim, era um abraço, uma coisa legal. Você estava olhando uma lente? Através dos olhos e da lente, tinha um lance aí de uma poesia, né? E sim, foi legal voltar para lá, né? Tendo convivido com ele, tendo a fotografia aí como interlocutora. Teve alguma fotografia que naquele momento você sentiu ali que ele estava bem presente com você e falou, você está no caminho certo, Noray, era isso que eu queria de você? Assim, quando estive na cidade dele mesmo, Maraş, foi muito legal, assim, porque é uma cidade que não existe ainda, não ficou muitos resquícios da presença armênia, né? Mas, às vezes, tem coisas que não é só a arquitetura, a casa, mas é o rio, é a árvore, são os frutos, né? É a natureza, as montanhas. Então, nesses momentos que a gente sente a presença. O extermínio dos armênios foi registrado em fotografias por um soldado alemão que servia no território otomano. No Museu do Genocídio, as imagens são aterrorizantes. O soldado retratou as intermináveis caravanas da morte, o que torna o mais conhecido testemunho do genocídio. Em 24 de abril deste ano, completou 109 anos da atrocidade contra o povo armênio. A data recebe milhares de pessoas em um local dedicado às vítimas. Para que esse capítulo terrível da Armênia não seja esquecido, existe o Memorial do Genocídio. Este lugar, os armênios dizem que é como se fosse uma ferida aberta, que nunca vai cicatrizar. Com flores, as pessoas fazem homenagem às vítimas. Aos poucos, o local fica colorido e da vida onde a tristeza toma conta. E no centro do memorial, a chama eterna que leva a mensagem de um povo muito resistente. É um dia muito importante. Eu venho todo ano aqui. Não podemos esquecer.
foi algo tão brutal e vir aqui é pensar que é uma ferida tão antiga e profunda. Por isso precisamos, todos os anos, estar aqui. Histórias que machucam a alma. Lucian segura as fotos da sua avó e mãe que foram mortas pelos turcos. Os turcos decapitaram a minha avó e a minha mãe, que foi raptada e resgatada por um árabe e levada para um orfanato em Beirute. Ana cresceu no orfanato e em 1947 viemos para a Armênia. Uma data que jamais é esquecida. Toda pessoa com sangue armênio nunca deveria esquecer este dia, enquanto seu coração ainda bater. Eu mesmo, e provavelmente a maioria, 90% das pessoas aqui, são netos e bisnetos de armênios que morreram durante o genocídio. Nunca se esqueça, não importa o que aconteça. Viemos homenagear a memória das vítimas do genocídio armênio. Nada é esquecido. E com essa honra, mostramos à nova geração que a memória das nossas vítimas permanecerá para sempre. Nunca sairá da memória tamanha barbárie. A nova geração sabe da responsabilidade de continuar a luta pelos que morreram. E esse é um momento ruim onde perdemos milhões de pessoas. Esse momento lembra toda a nossa história. Não podemos esquecer. E também as nossas relações com outros países. E o que esperar dos países vizinhos? O melhor ou o pior? Para os franceses e para todos os europeus é particularmente comovente ver que desde os mais pequenos, desde as crianças até adultos, o povo, os armênios, estão conscientes de quem são e de onde vêm, e que essa memória é mantida. Na França, assim como na Europa, poderíamos seguir o exemplo do povo armênio. Ultimamente, a retórica das nossas autoridades é que o genocídio e a nossa história e muito mais serão esquecidos. A gente prova mais uma vez que nunca esqueceremos o genocídio. O genocídio não deve ser esquecido, deve ser lembrado durante séculos, até que o mundo inteiro o reconheça. E este é mais um apelo à educação, à luta, à sobrevivência e ao envio de uma mensagem ao mundo inteiro. O genocídio armênio é reconhecido por historiadores e diversos países, incluindo a Alemanha, França e Itália, além da Igreja Católica, as Nações Unidas e o Parlamento Europeu. Em 2015, o Senado brasileiro aprovou uma resolução reconhecendo o uso do termo genocídio para o massacre. Então, primeiro, o genocídio é algo que une os armênios que estão espalhados pelo mundo. Esse trauma une, pois todas essas pessoas tiveram ancestrais que foram mortos. Segundo, o espírito de busca por reconhecimento e justiça. A gente mencionou o Holocausto antes. A Alemanha nazista, a Alemanha, melhor dizendo, posteriormente, ela reconheceu os crimes do nazismo. Ela pede desculpas pelos crimes do nazismo e ela paga indenizações pelos crimes do nazismo. Estamos gravando essa conversa em 2024. A Alemanha ainda paga indenizações, por exemplo, ao Estado de Israel pelo uso do trabalho forçado de judeus durante a Segunda Guerra Mundial. Os armênios nunca tiveram isso. Alguns países reconhecem, mas os perpetradores do genocídio nunca reconheceram, pelo contrário, desmerecem, fazem provocações, nunca pediram desculpas, muito menos alguma indenização. E terceiro, a ideia de que é necessário manter acesa essa chama, essa lembrança, como uma maneira, inclusive, de evitar um novo genocídio, de alertar para processos de limpeza étnica como o que ocorreu em 2023, porque a Armênia hoje, tem 4 países vizinhos,
dois desses vizinhos são seus inimigos, histórico atual. Fronteiras fechadas, situações tensas, possibilidade de uma guerra quase a qualquer momento. Então, o sentimento de que existe um genocídio, existiu uma injustiça muito grande, é importantíssimo para os armênios como uma nação. Apesar das tentativas de negação, a memória do genocídio armênio permanece viva na consciência global, que serve como um alerta para perigos do ódio étnico. Estivemos com o vice-ministro dos Negócios Estrangeiros da Armênia. Perguntei sobre a relação com a Turquia. Ele revelou que a Armênia e a Turquia estão engajadas em um processo de negociação para normalizar as relações sem condições prévias. A Armênia é um país admirável pelas suas incansáveis batalhas. Além de marcados pelo genocídio turco, a nação também transpira um conflito com o vizinho Azerbaijão sobre a região de Nagorno-Karabakh. O vice-chanceler falou sobre o conflito e disse que quer firmar paz permanente com o Azerbaijão, com base no direito internacional e nas normas jurídicas. A guerra, que teve auge no início dos anos 90, com o fim da União Soviética, voltou a sofrer uma escalada no ano de 2020. Armênios e azeris, com apoio turco e russo, disputam uma histórica região montanhosa. Durante a pandemia, nós temos uma grande ofensiva do Azerbaijão, na chamada Guerra dos 44 Dias. O Azerbaijão contou com apoio especialmente da Turquia e de Israel. A Armênia, que tinha até aquele momento muito boas relações com a Rússia, digamos assim, é deixada de lado pelo governo Putin, porque em 2018, após a Revolução de Veludo, chega ao poder o premier Nikol Pashinyan, que ainda é o primeiro-ministro do país, e que é um primeiro-ministro que defende melhores relações com o chamado Ocidente. O Azerbaijão vence essa guerra, retoma os chamados 7 distritos, que só eram em volta do antigo Oblast de Nagorno-Karabakh, e o Oblast de Nagorno-Karabakh fica então sob bloqueio. Esse bloqueio posteriormente é intensificado, nada entra, nada sai. Pessoas morreram em Artsakh devido à falta de atendimento médico adequado, devido à falta de suprimentos. Foi necessário fazer racionamento de energia elétrica, de combustível para o aquecimento, um inverno bastante rigoroso, né? Esse bloqueio é condenado pela Corte Internacional de Justiça, porém o Azerbaijão simplesmente não cumpre essa decisão e o bloqueio é mantido até que em 2023, sob o que eles chamam de uma operação antiterrorista, cerca de 100 a 110 mil pessoas são expulsas de suas casas, fogem de suas casas, porque sabem que serão perseguidas, sabem que sofrerão atos de violência na mão do Azerbaijão. Estivemos no Instituto de Pesquisa de Políticas Aplicadas da Armênia para uma imersão sobre como funciona o trabalho dessa equipe e entender como atua em relação aos conflitos na região. A APRI Armênia é uma organização fundada pela União Beneficente Geral Armênia, uma organização filantrópica global com mais de um século de existência. A APRI tem 3 objetivos principais, que são o suporte ao desenvolvimento sustentável da Armênia, o suporte ao engajamento cívico e também o suporte à segurança regional, e alcançar seus objetivos através da pesquisa vigorosa e independente, através de publicações e através de engajamentos, como estamos fazendo papéis de pesquisa, papéis de política, dando entrevistas, participando em conferências internacionais, e também a APRI tenta ser estratégico, um lugar onde diferentes países podem se encontrar, discutir e compartilhar ideias. Essa troca de informações entre países traz muitos resultados para a instituição e também para o povo armênio, que, por exemplo, está com medo de mais ataques do Azerbaijão.
O risco de uma guerra de grande escala em 2024 não é muito alto. Eu diria que é baixo. O risco é baixo por diferentes razões. Primeiro, nós temos uma posição clara da República Islâmica do Irã que não vai tolerar o ataque azerbaijano contra a Armênia e a abertura do corredor. Temos presença de militares russos na Armênia. Temos prospectos de sanções econômicas pela União e dos Estados Unidos contra o Azerbaijão. E em novembro de 2024, o Azerbaijão sediará a COP29, a maior conferência climática. O Azerbaijão entende muito bem que qualquer guerra regional em grande escala irá automaticamente cancelar a COP29, enquanto essa conferência climática é a maior ocasião para o Azerbaijão desde 1991. Então, o efeito acumulativo desses diferentes fatores traz a possibilidade de uma guerra de grande escala em um nível bem baixo, pelo menos em 2024. Mas começando em 2025, os riscos vão subir. Um país que busca um respiro de alívio, mas não encontra, como diz este especialista em defesa. Eu diria que as pessoas neste país, na Armênia, acordam todas as manhãs para verificar se a guerra começou ou não. Esse modo de vida aqui é injusto, eu diria. Então, pode ser uma guerra limitada, como 2 dias, pode ser uma guerra grande. Acho que limitada é mais provável. Grande é menos provável. Mas ainda estamos falando sobre um cenário que pode acontecer, e as pessoas estão muito preocupadas com isso. Preocupação sombria que amedronta o povo que só quer paz. Sergei tem 73 anos. Hoje vive de aluguel, em uma casa simples com poucos móveis. Ele e mais de 100 mil pessoas deixaram tudo que tinham em Nagorno-Karabakh para não morrer. Eu amo a minha pátria, eu amo a minha terra. Mas, como estava rodeado por inimigos, tinha medo deles matar, porque isso era possível. O homem de expressão assustada e com sede de falar de suas dores, saiu de sua cidade em setembro do ano passado. Ficamos escondidos durante 9 meses. O governo do Azerbaijão tinha bloqueado o caminho que chegava à Armênia. Então, medicamentos, comida, diferentes coisas para preparar pão não chegavam na cidade. Eu tinha uma casa muito bonita em um lugar bem alto. E, por sorte, tinha reserva de comida, mas não tinha farinha para preparar o pão. Por 9 meses vivemos nessa época de bloqueio. E aí chegaram os inimigos, cercaram a gente. E aí tive que sair. Depois do que aconteceu no último setembro, há quase nenhum armênio morando. Algumas pessoas decidiram ficar. Algumas, talvez, pessoas mais velhas. Talvez pessoas desabilitadas, que não foram capazes de fugir em um dia. Sergei trabalhava como professor. Diz que não queria ter abandonado o local onde vivia. Eu trabalhava como professor em uma escola e depois como chefe da comunidade onde eu morava, já que a cidade estava dividida em partes. Quando saímos, não pude pegar nada. Tudo que tinha, os meus bens, ficaram para trás. Só peguei meus documentos e um par de roupas e nada mais. Já tomado de saudade de um passado tão presente, ele levanta e acende um cigarro. Pergunto por que acende um cigarro atrás do outro. Ele responde: Estou emocionado, até tenho diferentes sentimentos. Mais de 120 mil pessoas saíram em 5 dias e o mundo não sabia sobre isso. O homem que carrega uma história de sofrimento começa a reviver as emoções e é tomado de indignação e muita revolta. Esse é outro tipo de genocídio, porque acabaram com o nosso território. Isso é um tipo de terrorismo. Eu deixei minha pátria, eu amo minha pátria. Isso é importante para mim, como pátria, como minha casa. Deixei o cemitério onde estão enterrados meus pais, meus avós, meu neto, todos os meus parentes. E meu coração diz que, se existir possibilidade de voltar, eu voltarei. Estamos em Kornidzor, um vilarejo de 800 habitantes,
que está cercado por 3 lados pelo Azerbaijão, no extremo sul da Armênia. O clima aqui ainda é de muita tensão. Podemos ficar somente nesta área. Ali já é a fronteira com o Azerbaijão, nas montanhas Nagorno-Karabakh. Os deslocados estão no território armênio. Muitas pessoas foram para casas de familiares, residências alugadas ou, na verdade, qualquer lugar que sirva como um teto seguro. Andando por aqui, encontramos muitas histórias de sobrevivência, resistência e dor. É um ar perigoso, onde existem franco-atiradores na região. Nosso repórter cinematográfico, Dan Lúcio Reis, teve que, por diversas vezes, parar as gravações. Um pedido do Exército para garantir nossa segurança. A câmera tinha que ficar apontada para o chão. Na nossa curta passagem pelo vilarejo, vemos pessoas com medo de falar. A prefeita Luzine Karamian não quer dar entrevistas, mas nos acompanhou a todo momento. Um contraste. Idosos se sentam às portas de suas casas. Crianças caminham em uma área onde está sob olhares do inimigo, com inocência, como se nada pudesse acontecer. E o sorriso sempre aparece com uma ponta de esperança. Em nossa caminhada tem gente que quer ser ouvida. Este homem disse que é um refugiado e vive uma situação difícil. Aqui não trabalho. Chegamos aqui e não sabemos o que fazer. Só esperamos voltar para casa. Eu deixei tudo para trás. Rubik diz que não sabe viver longe de sua cidade. Não tenho esperanças mais. Aqui somos bem acolhidos, mas não sei como será minha vida. Não posso imaginar como será o meu futuro. Um futuro de incertezas, onde gerações se unem no mesmo sentimento e sonho. Deals with the refugees from Artsakh that came from Artsakh in the aftermath of the September. Os refugiados que vieram de Artsakh no fim de setembro de 2023 foram atacados pelo Azerbaijão. Depois disso, toda a população de Artsakh, cerca de 110 mil pessoas, foram forçadas a sair e vir buscar refúgio na Armênia. Então, nossa organização está tentando trabalhar com os refugiados para ajudá-los a encontrar uma vida digna aqui na Armênia. Nós os ajudamos com comida, com saúde, educação e temos um projeto especial para encontrar empregos para eles e assim resgatar o que eles tinham. Nós também cuidamos dos filhos dessas famílias deslocadas e damos apoio psicológico e social. Eu só quero paz e assim vou viver bem. Esta mulher abandonou tudo para viver, mas ainda respira um pesadelo. Hakobian Gayane tem 53 anos. Conta como deixou sua terra, que já estava tomada pelos inimigos. Em 19 de setembro de 2023, quando começou o ataque do Azerbaijão, quando atacaram Nagorno-Karabakh, recebi várias ligações de meus parentes, perguntando como estava a cidade, porque eu estava sozinha em casa com meus netos. Aí eu fui perceber que o ataque estava avançando, chegando mais perto. Por isso, meus parentes estavam preocupados. Aí compreendi que tinha que sair. Juntamos todas nossas coisas, documentos, e viemos em um carro apenas. Um carro da época da União Soviética, um Lada, com 9 pessoas dentro. Uma situação muito, muito difícil. O que ela leva no peito são perdas irreparáveis. Meu marido morreu em 1994. Éramos jovens casados. Meu filho mais velho tinha só 3 anos. Em 1994, meu marido ficava nos postos militares
ia em casa quando podia ver a família. Ele dizia que era muito difícil. Os inimigos tinham poder e dinheiro. Podiam investir em outros soldados de outros países. Mas ele lutava com o que tinha pelo seu território. Foi a última vez que ele veio para casa. Depois, não voltou. Ele foi morto na batalha. A dona de casa lembra do último encontro com o companheiro e do pedido que ele fez. Em nosso último momento, ele não falava muito sobre o que acontecia. Só pediu para que eu cuidasse muito do nosso filho. Uma guerra sem fim. Hakubian viveu mais um conflito, o de ver os filhos em defesa da terra natal. Quando começou a guerra de 44 dias, meu filho mais velho foi enviado para um mosteiro muito importante para proteger. Mas os inimigos usavam drones com explosivos para atingir os soldados. E foi assim que meu filho foi atingido e teve um ferimento na perna. Mas graças a Deus, ele sobreviveu. Durante um momento de nossa entrevista, pergunto do que ela sente mais saudade. A resposta é simples e cheia de dor. O cemitério. O silêncio toma conta, assim como as lágrimas da mulher que tem cicatrizes profundas na alma. Dos túmulos, do meu marido, dos meus pais. Tenho esperança de voltar e pegar os restos mortais, os ossos. Meu coração diz que um dia eu vou voltar. Por minutos, paramos as perguntas, enquanto a dona de casa pensa em um momento da vida que ela queria voltar no tempo. Hakubian depois responde: estar com meu marido vivo e não entre os turcos. Ainda com o coração carregado de emoção, ela fala o que sua cidade significa. Minha cidade é santa. Terra santa e abençoada. Cada montanha e vale da Armênia testemunham não apenas a beleza deslumbrante, mas também a coragem de um povo que nunca se deixou derrotar. Em cada história contada, vê a resistência de uma nação que continua a avançar, mesmo diante de embates. A Armênia é um símbolo de resiliência. Apesar dos desafios, é um país indomável.